sonho. Às vezes, a última vez que eu estive aqui, o Joel estava com a gente, eu no meio do sono ouvi aquela voz dizendo que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leite e anda. Houve uma outra ocasião que eu cheguei aqui com uma alergia que durava já uns 2 anos. Ela não cessava, tinha ido a médicos, alergistas, tomado remédios, a minha pele estava toda machucada, cheia de feridas, e as pernas, até hoje eu tenho algumas marcas nas pernas, daqueles ferimentos. Foram 2 anos agonizantes de coceira, de uma queimação. Ninguém sabia o que era, e nós chegamos aqui com um grupo. Enquanto o grupo fazia essa volta que vocês fizeram, esse tour histórico, eu deitei num desses bancos e dormi, como já disse, sempre faço há muitos anos. É um negócio quase hipnótico. Eu vou chegando, vou deitando e vou dormindo mesmo, ronco. E quando eu acordei na hora de falar, fui ouvindo que tinha um barulho crescente em volta de mim. E eu abri os olhos e vi que a Adriana estava ajoelhada ao meu lado, sem tocar no meu corpo, só passando as mãos assim por cima do meu corpo. E um bem-estar imenso tomou conta de mim. O fato é o seguinte, é que eu saí daqui sem nenhuma coceira e a alergia desapareceu naquele dia para sempre, nunca mais voltou. Houve outras ocasiões com histórias muito semelhantes. Esse é um lugar, talvez um dos que eu mais gosto de estar, pela singeleza dele, pela simplicidade e pela história dele. A primeira vez que eu vim, eu era um menino de 22 anos, não tinha estrutura, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha motorista, não tinha nada. Eu vinha a pé, num hotelzinho lá em Tiberíades, que não era à beira-mar, era no alto de um monte, e eu vinha a pé. É um caminho longo, você tem que sair de manhã cedo. Vinha, fiquei alguma semana talvez, e vinha todos os dias de manhã. Andava, chegava cansadíssimo, exausto aqui, e me deitava por aqui, ficava quieto, ouvindo essa passarinhada, muito passarinho aqui em Cafarnaum. Não sei se vocês perceberam a quantidade de passarinho. E de modo que as coisas que me ligam a este lugar, além das histórias da Bíblia, dos fatos que aqui ocorreram, tem a minha historiazinha pessoal, de singeleza de coração vinculada a um lugar. E hoje, enquanto eu estava ali no meu soninho, uma imagem me veio à mente. Foi a imagem de tudo que aconteceu aqui vinculada a ações humanas. A gente fala das ações de Deus na vida humana, mas não sei se vocês já perceberam que, conquanto nós sejamos visitados o dia inteiro por quaquilhões de manifestações de Deus que a gente não nota, a natureza em si é uma sinfonia de graça de todos os lados. A gente come natureza,
respira a natureza, se alimenta da natureza, vive natureza, somos natureza, habitamos nesse ambiente espaço-temporal de natureza. No entanto, aquelas coisas que ficam marcadas como registros históricos, poderosos na mente da gente, são aquelas onde seres humanos intervêm em favor de seres humanos na presença de Deus. Aqui, por exemplo, é um desses lugares. Você entra pela porta, hoje a porta é ali, mas é hoje. Não necessariamente a porta foi sempre ali. Esse é um lugar que teve muitas portas. Ela, para esse lado de cá, está aberta na direção que nós viemos e para a qual voltaremos, Monte das Beatitudes e outros lugares consagrados e celebrativos. Mas na direção de lá você tem Corazim, você tem Betsaida, você tinha a grande cidade de Júlias, você tinha aldeias e aldeias, de modo que essa era uma cidade aberta, por onde pessoas entravam em busca de negócios. Por aqui passava também, havia mares, negócios e comércio para lá e para cá, um grande movimento, um porto rico, intenso. Pedro morava aqui na cidade. A celebração da presença de Pedro foi estragada por aquela catedral ali, por aquele templo, que é recente, tem uns 20 anos, mais ou menos 15 anos que fizeram aquilo ali. Antes era muito mais bonito, só com as pedras escuras de basalto, e você tinha os desenhos das pequenas casinhas, a imagem ficava muito mais natural como ruína para a percepção da gente. Mas era a porta da cidade, que dizem os evangelhos, que o povo se reunia no final da tarde. É uma narrativa de natureza bela, poética, quando diz: e naquele dia, ao final da tarde, todo o povo se reuniu à porta de Cafarnaum, e Jesus curou os doentes, expeliu os demônios, curou os lunáticos. É também aqui em Cafarnaum que você tem essas narrativas cândidas, singelas, como daquela mulher que sofria daquela menstruação, daquele derrame crônico, que era de todo constrangedor para qualquer mulher. A lei de Moisés determinava que a mulher, nos dias da sua menstruação, não podia ser tocada pelo homem por uma relação sexual, e ela tornava imundo tudo aquilo no que tocasse, de modo que era algo que não carregava nenhum contágio do ponto de vista científico, como a gente sabe, mas para a imaginação deles era um contágio de natureza espiritual, era uma realidade impura. Então aquela era uma mulher que se sentia suja o dia inteiro, não existia sempre livre. Então o que se botava eram roupões, eram lençóis dobrados. Como já foi no passado, no início do século XX, ainda era assim, pelo menos na minha terra, no Amazonas. As mulheres vestiam fraldão, se amarravam. Se a menstruação era mais densa, era um constrangimento, era um empapamento desagradabilíssimo. E não havia a ideia da purificação, da impureza religiosa naqueles dias. Aqui, eu estou falando no início do século XX, mas aqui em Cafarnaum, ela era puro contágio. De modo que quem quer que a visse
se afastava dela, ela teve que aproveitar um dia